Segundo domingo do tempo comum. Quem adere ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o nosso itinerário espiritual para o céu, o nosso itinerário espiritual na igreja é um itinerário de uma relação profunda com Deus, de comunhão com o Senhor e de comunhão com os irmãos. Por isso que a palavra de Deus está diariamente nos iluminando e nos aquecendo para seguirmos os passos do Senhor. O primeiro domingo do tempo comum corresponde também à solenidade, à festa do batismo do Senhor. Jesus, depois que foi batizado no Jordão, seguiu seu caminho aqui na terra, trazendo o reino do Pai, trazendo a palavra de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando o reino para restaurar e edificar o povo para o Senhor. Por isso que nesse segundo domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos convida a sermos seguidores do Cordeiro de Deus, a sermos seguidores de Cristo, que veio tirar os nossos pecados. É isso que nós vamos ver na liturgia da palavra, na meditação. Somos seguidores do Cordeiro de Deus que veio tirar os nossos pecados. Você que está me ouvindo, me escutando, você é um seguidor de Cristo. Cristo escolheu você para que você pudesse segui-lo e segui-lo até o céu, porque Ele é o pastor divino que veio nos carregar e nos transportar para a glória celeste. Por isso que os seguidores de Jesus o são por causa de 4 motivos específicos. Porque eles escutaram a voz do pastor. Porque eles enxergam em Jesus o Filho de Deus Salvador. Nós não somos católicos por frases bonitas. Nós não somos católicos porque lá pretendemos resolver nossos problemas espirituais, humanos, físicos, etc. Nós seguimos a Jesus porque Ele é Deus e Ele veio nos salvar. Também o seguimos porque desenvolvemos com Ele uma relação espiritual, sobrenatural, de caminhada com Ele rumo ao Pai. Por isso que nós o seguimos. E o fazemos também anunciando Ele, porque é o sinal da pertença. Uma pessoa pertence a alguém quando ela começa a se parecer com este alguém, quando ela começa a falar deste alguém, quando ela representa este alguém e quer viver como ele e com ele. É o anúncio. Então aqui, meus irmãos, nós vamos aprofundar a palavra de Deus nessas 4 realidades do seguimento de Jesus. A primeira é ouvir o chamado. O Senhor nos chama todos os dias. Nós não podemos limitar o chamado de Deus aos estados de vida. O Senhor me chamou ao sacerdócio, o Senhor me chamou à vida consagrada, o Senhor me chamou à vida religiosa, o Senhor me chamou à vida matrimonial. Também passa por isso. Mas o primeiro chamado e o fundamental é o chamado à renovação de vida, ao encontro com Ele. Por isso que nós não nos fizemos nem cristãos, nem católicos. Ele nos escolheu. Aqui nós podemos já, nesse ouvir o chamado, nos aproveitarmos da primeira leitura de hoje, para discernirmos a voz de Deus e podermos responder à voz do Senhor. Estamos no profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de 3 a 7. É a primeira leitura de hoje. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele respondeu, estou aqui. Observe que Samuel está no lugar mais sagrado do templo, no Santo dos Santos, onde se encontrava a arca. E correu para junto de Eli e disse, tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu, não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo Samuel, Samuel, e Samuel levantou-se e foi ter com Eli. E disse, tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu, não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel, diz o versículo 7, ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não lhe se tinha manifestado. Então, meus amados irmãos e irmãs,
Quando é que nós ouvimos a voz do Senhor? Quando é que nós escutamos o Senhor? Quando a palavra de Deus é manifestada. E a palavra de Deus se fez carne. Ela já está no meio de nós e nos nossos corações. Por isso, ouvir o Senhor é estar debruçado com o ouvido no peito de Jesus, na palavra de Jesus. Então, nós não somos, de fato, uma invenção de uma religiosidade. Nós fomos escolhidos e escutamos uma voz. Mesmo podendo frequentar a igreja, sermos sacerdotes, ministros do altar, se nós não estivermos abertos à palavra, dóceis à palavra, nós não vamos conseguir ouvi-lo. Fala-me, Senhor, que o teu servo escuta. Nesse segundo momento do chamado, precisamos discernir. Versículo de 8 a 9 da primeira leitura. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que está chamando o menino. É a igreja que compreende que Deus chama a humanidade inteira à salvação e pronuncia a palavra. Versículo 9, então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderá: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao lugar para dormir. Que belíssimo aqui. Então Samuel escutava a voz do Senhor, mas não sabia discernir. E aqui Eli, junto com Samuel, ele entendeu que era o Senhor que estava chamando. E o que foi que Eli orientou para Samuel? Diz ao Senhor: fala que teu servo escuta. Então, meus amados irmãos e irmãs, qual voz eu estou escutando? A voz do mundo? A voz do demônio? Ou a voz da carne? Ou verdadeiramente a voz do Senhor? Ao Senhor devemos dizer: fala que o teu servo escuta. Versículo 10 e 19 ainda da primeira leitura. Então o Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala que teu servo escuta. Versículo 19, belíssimo esse versículo. Samuel crescia porque escutou a voz do Senhor, discerniu que era o Senhor, e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Então, meus amados irmãos e irmãs, as pessoas que escutam a voz do Senhor, que discernem a voz do Senhor, que dizem ao Senhor: teu servo escuta, estou aqui para te amar, para te obedecer, para me salvar em ti. As palavras não se perdem, nenhuma palavra. Então, meus amados irmãos, para seguir o Senhor, precisamos de disposição a escutar o Senhor. Precisamos lutar para não perder nenhuma palavra de Deus, porque a palavra de Deus é santa, e a palavra de Deus é divina, e a palavra de Deus produz em nós o fazer a vontade de Deus. Esse é o primeiro momento, escutar a voz do Senhor. No segundo momento, nós precisamos buscar a Cristo, buscar o Senhor com disposição de alma e buscá-lo para vê-lo com os olhos interiores do coração. É isso que diz o Evangelho de hoje, João, capítulo 1, 35 e diante, 35 e 36. Vou citar: João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, caminhando no Jordão a Jerusalém, disse: eis o Cordeiro de Deus. Que belíssimo. Santo Ambrósio, comentando, ele diz: quem busca Cristo, acorra não com passos corporais, mas com a disposição da alma, que o veja não com os olhos da face, mas com os interiores do coração, porque ao eterno não se vê com os olhos da face, visto que aquilo que se enxerga é temporal, o que não se vê é eterno. Então, meus amados irmãos, nós seguimos a Jesus porque nós sabemos onde Ele está e precisamos vê-lo. E a maneira de ver o Senhor é necessário termos disposição da alma. Quantas pessoas, infelizmente, fazem todas as coisas espirituais com peso, com cansaço, com preguiça, por obrigação. Não, tenha disposição, tenha alegria, tenha prazer, diz o Salmo: meu prazer é estar na vontade de Deus, é estar na casa do Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, é preciso buscar a Cristo com disposição de alma
para vê-lo com os olhos interiores. E seguir a Jesus é viver com Ele em uma relação de amor. É mais do que estar em pastorais e movimentos. É mais do que ser fiel à missa dominical, que aqui é base, é alimento, é vida, mas é mais do que isso. Volto ao Evangelho de hoje, versículo 37 a 39. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Que quer dizer quem tu és. A Adão, o Senhor perguntou a Adão: onde estás? Que é a casa. Por que está fora da casa? É o lugar das relações. Adão e Eva perderam a relação com Deus. Por isso que o Senhor perguntou: onde estás? E aqui o mestre pergunta o mestre escuta nós perguntando a ele: onde moras? Isto é, qual é a tua casa? Revela-me o teu coração. Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele, isto é, aderiram a ele. Era por volta das 4 da tarde, que é 1 hora depois da morte de Jesus, que Jesus morre 3 horas da tarde, isto é, uma entrega de vida que muda completamente o ritmo e a história humana. A pessoa morre para o mundo e ela renasce para Deus em Cristo. Por isso que o Senhor disse: vinde e vê. Ver que? Ver o coração, ver o Pai, ir para o Pai, ver a vida eterna. Por isso, amados irmãos, aqui desenvolve toda pessoa que tem relação com Jesus, toda pessoa que vive com Ele em uma relação de amor, onde moras, e o Senhor apresenta no coração do Pai. Nós queremos anunciá-lo. O anúncio, isto é, a evangelização, a pregação, o anúncio e o testemunho é o sinal do seguimento. Vocês nunca vão encontrar uma pessoa seguidora de Jesus que não fale de Jesus. Nunca. Nunca. No máximo, nós iremos encontrar um monte de católicos, frequentadores de sacramentos, de pastorais, de movimentos. Isto não significa muita coisa. São os que anunciam, são os que testemunham com a vida e com a palavra. Estes são os seguidores de Jesus. João 3, de 40 a 42, ainda o evangelho de hoje, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então vejam, amados irmãos e irmãs, toda vez que a gente encontra o Messias, a gente quer apresentar o Messias. A gente anuncia Cristo. Primeira carta aos Coríntios 6, que é a segunda leitura de hoje, diz: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Foi o versículo que eu comecei. Então, nós somos de Cristo, o nosso corpo é de Cristo, nossa mente é de Cristo, nosso pensamento é de Cristo, nosso coração é de Cristo, a nossa vida é de Cristo, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E por que nós somos de Cristo? Porque nós somos comprados com um preço altíssimo. E nós sabemos qual foi o preço. Foi o sangue precioso de Jesus. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo comum, escutar a voz do Senhor, procurar vê-lo como Deus e Salvador, desenvolver uma relação com Ele dentro do coração dele e do nosso, e o anúncio é o sinal de uma pertença. Eis o segredo para seguirmos o Senhor, pois verdadeiramente é isso que nós somos, seguidores do Senhor. E de fato concluo, diz hoje a segunda leitura: fostes comprados e por um preço muito alto. Então glorificai a Deus com o vosso corpo, com a vossa vida, etc. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.